Amigas, amigos, olá. Vamos trabalhar um pouco alguns aspectos ligados ao neoliberalismo. Trata-se de uma forma econômica, a chamada ortodoxia econômica, que está em forte transformação em escala mundial desde o início do século XX, principalmente a partir da crise econômica mundial de 2008 e mais recentemente da Covid-19. Então, alguns dogmas de não intervenção do Estado, de superávit primário, de contas públicas, gastos públicos que eram tão fortes nos anos 1990, mudaram muito significativamente no cenário mundial e infelizmente aqui no Brasil ainda não. Aqui no Brasil nós temos os formadores de políticas públicas, a imprensa, ainda pensando no neoliberalismo dos anos 1990. Mas independentemente das transformações na questão econômica, no pensamento econômico, nós temos uma continuidade ou um aprofundamento das características do que nós poderíamos chamar de uma sociedade neoliberal. E isso é bastante problemático. Vamos tentar debater um pouco este problema no videozinho de hoje, tá certo? Neoliberalismo, aspectos. Nós teríamos aí um quadro resumo sobre neoliberalismo que propõe a ideia de venda de empresas estatais à iniciativa privada, que pode fazer a concessão dessas empresas. Privatização não é concessão, né? Concessão, o patrimônio continua sendo público, né? Mas a administração é transferida à iniciativa privada. Na privatização, não, né? A administração e o patrimônio são transferidos à iniciativa privada. Diminuição das barreiras alfandegárias, a tentativa de aumentar os fluxos de mercadorias e capitais, liberalização, portanto, do comércio e dos fluxos de capitais, abertura da conta de capital e limitação de direitos trabalhistas, possibilidade de terceirização e outros contratos flexíveis é o que preconiza o neoliberalismo. Nessa perspectiva, então, o neoliberalismo é uma forma de entendimento da realidade. Não apenas o neoliberalismo, nós temos outras formas de entendimento da realidade. Relativismo einsteiniano é uma forma de entendimento da realidade. O marxismo, o feminismo, o ambientalismo são formas de entendimento da realidade. Mas vejam, o neoliberalismo tem um aspecto que se aproxima de marxismo, feminismo e ambientalismo de forma antagônica, é claro, e se distancia de relativismo einsteiniano, porque estas coisinhas em laranja engendram práticas, porque são formas de entendimento do ser humano e da realidade à nossa volta. Então engendram práticas da pessoa na sociedade. E como o neoliberalismo entende a pessoa na sociedade? É um entendimento individualista, é um entendimento concorrencial e, portanto, excludente. Alguém ganha, todos os demais perderam, tá certo? Enquanto nós encontramos o marxismo, o feminismo e o ambientalismo como formas de entendimento que deveriam ser coletivos, que deveriam ser inclusivos e críticos. Então nós temos formas diferentes de entendimento da realidade. Agora, ainda mais, né, essas formas de entendimento da realidade do ser humano na sociedade engendram não apenas práticas, mas formas político-institucionais, isto é, como nós vamos organizar a sociedade a partir das relações de poder, como nós vamos organizar as instituições mediante estas formas de entendimento do ser humano. Dentro do neoliberalismo, nós teríamos as características de transformações econômicas que estão no nosso quadrinho e ainda mais novas relações sociais, como a ideia de uberização do trabalho, faz parte da ideia de flexibilização das leis do trabalho, de contratos temporários, outras formas de trabalho, alteração do regime previdenciário. Então, com o aumento da idade de aposentadoria, com a transferência dos serviços previdenciários do setor público para o setor privado, privatização do setor de saúde, do setor de educação e ainda mais um novo entendimento econômico, né, dentro do neoliberalismo, insisto, naquela leitura dos anos 1990, tá certo? Com práticas monetaristas de valorização da moeda, né, e inclusive controlando a inflação exclusivamente com taxas de juros elevadas, o que a gente está fazendo agora na economia brasileira, o que leva à concentração de renda. Portanto, esta forma de entendimento individualista, que é excludente, que é concorrencial, acaba se desdobrando nestas formas de organização social e política na sociedade, que se desdobram, entre outros, na questão da concentração de renda. Mas, ainda mais, estas formas, que parecem problemáticas, porque elas estão relacionadas
há uma tendência de concentração de renda, a gente já vai ver mais problemas. Elas estão fortemente ligadas a interesses econômicos, interesses do setor financeiro. Esses interesses são poderosos economicamente, são instâncias que têm muito poder econômico e são instâncias que têm, por extensão, capacidade de pressão sobre a estrutura de poder, sobre as estruturas político-institucionais, tá certo? E além disto, tem capacidade de pressão sobre os meios de imprensa. Então, o que o Grupo Globo, o que o Grupo Folha vão veicular a título de entendimento da realidade? Aquele entendimento que eu tinha citado anteriormente, né? O marxista, o feminista, o ambientalista, que é coletivo, que é inclusivo, que é crítico, não. Vai veicular a necessidade desses setores econômicos. Isso se desdobra em uma forma social que é competitiva, na qual a pessoa se reduz a uma empresa. Então eu passo a me enxergar nessa sociedade individualista e concorrencial como se eu próprio fosse uma empresa. Uma empresa está exposta à concorrência. Uma empresa deve trabalhar na lógica de eficiência máxima portanto, não apenas a empresa, a pessoa também se comporta desse jeito. A gente usa inclusive palavras para descrever o nosso cotidiano desta forma. Por exemplo, a ideia de investir em mim mesmo, né? Essa ideia está relacionada originalmente a aplicações financeiras, por exemplo, né? A necessidades econômicas empresariais, mas nós passamos a utilizar esta expressão como sendo uma expressão de entendimento, de designação da minha forma de agir na sociedade. Insisto, é como se a pessoa fosse reduzida a uma empresa. Não apenas isto, nós temos dentro da lógica de pessoa-empresa, né, de pessoa que trabalha com eficiência máxima, uma tendência de medicalização da sociedade. Medicalização, uso de drogas para ganhos de competitividade. Como se fosse um esportista de alto desempenho, né? Então ele precisa ter um desempenho máximo na sua atividade esportiva e esse desempenho é conseguido, entre outros, através de drogas que às vezes podem ser ilícitas. Isso já é bastante problemático no que diz respeito à questão da saúde do atleta. Mas vamos pensar numa criança, num adolescente exposto a essa medicalização. Por exemplo, aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, a síndrome de TDAH. Então bobeou, alguém está, e olha que palavra, laudado, tá? Com TDAH e passa a receber medicamentos diversos. Para a gente não chegar ao TDAH, aos chamados transtornos mentais, que são objeto hoje de uma polêmica de medicalização, é só a gente se lembrar que as pessoas tomam substâncias diversas que não precisam ser fármacos de laboratório, né? Então, estimulantes de manhã cedo para começar as atividades do dia, não é? Relaxantes no final do dia para conseguir dormir. Então, trata-se de uma sociedade que tem um avanço significativo da medicalização. Vejam, tem forte relação com o que a gente viu anteriormente, né? Uma pessoa, empresa, precisa ter as melhores condições para concorrer com os demais. E determinadas substâncias de uso corrente, substâncias adquiridas como fármacos, né, da indústria farmacêutica, substâncias ilícitas, contribuem para isto. Trata-se, portanto, de mais uma manifestação dessa sociedade individualista, excludente e concorrencial. E, finalmente, nós temos o aumento da vulnerabilidade do indivíduo. Esse indivíduo fica jogado a si nessa sociedade que é individualista, que atomiza, que individualiza a pessoa. Então toda a responsabilidade, toda a sorte, todos os prejuízos são por conta da própria pessoa, né? Essa pessoa então fica extremamente vulnerável com um afeto que circula mais intensamente na sociedade, que é o medo. Esse afeto do medo, obviamente, vai se transpor para a agressividade, não uma lógica de concorrência. Portanto, o outro é o meu inimigo potencial. O outro é aquele que pode tomar as coisas que eu preciso, que eu demando. Então a ideia de concorrência vulnerabiliza a pessoa atomizada, que passa a ver a outra pessoa como uma pessoa perigosa. E daí a tendência desse medo se desdobrar em agressividade. Agressividade contra quem? Contra o outro. Então, há eu. Mas não apenas eu faço parte de um grupo, há um nós, portanto. E se há nós de um lado, há
a eles, o outro, né? Que vai ser o objeto desta minha agressividade, reforçando, portanto, a lógica de condominização. E veja, não é ideia só de condomínio como local de moradia, não é o condomínio fechado, tá certo? É a ideia de condomínio como sendo o suposto meu grupo que está dado contra o outro grupo. Isso esvazia a capacidade de debate político, porque o outro, minha fonte de informação para o debate político, deixa de ser válido, deixa de ser humanizado. E se o outro tem demandas, essas demandas não são por mim entendidas, compreendidas. Se o outro é visto por mim como um ser que é potencialmente perigoso, então qual é a minha reação diante dele? Né? A minha reação é de compreensão, a minha relação é de diálogo, a minha relação é de contemporização? Não, ao contrário. A minha reação vai ser de agressividade dentro de uma lógica de crescente polarização nefasta. Polarização pode ser bem-vinda, mas nesse caso é uma polarização nefasta na sociedade, que tende a romper o tecido social, tendo em vista essas condições básicas de individualismo, concorrência e competitividade que são inerentes à sociedade capitalista e se desdobram em medicalização, vulnerabilidade da pessoa e tendências de maior agressividade, tá certo? Era isso que eu queria passar para vocês hoje, um videozinho relativamente rápido sobre alguns aspectos do neoliberalismo que tem uma forte pegada nos exames vestibulares. Eu vou deixar aqui junto uma listinha de exercícios nesse GeoVest sobre estes aspectos ligados à sociedade neoliberal. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema em relação à listinha de exercícios ou a este tema, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço a todas e todos e boa sorte.